Olha só, o governo acaba de jogar uma carta bem polêmica na mesa, hein? O Desenrola 2.0. A ideia é permitir que as pessoas usem o Fundo de Garantia, o FGTS, para quitar dívidas. Parece um alívio, né? Um respiro para milhões de brasileiros. Mas a grande questão é, será que essa é a solução de verdade? Ou a gente está só trocando um problema de agora por um ainda maior lá na frente, colocando em risco o sonho da casa própria? Vamos mergulhar fundo para entender essa história. Para a gente desvendar esse dilema, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, entender o tamanho do endividamento no Brasil. Depois, a gente vê como o Desenrola 2.0 e as novas regras do FGTS entram em campo. Aí, vamos analisar as críticas dos economistas e o alerta que vem lá do setor da construção, para no final a gente chegar no ponto central, esse equilíbrio delicado entre o hoje e o amanhã. Então, para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Essa decisão do governo não surgiu do nada, né? Ela é uma resposta a uma crise de dívidas que virou a realidade de uma parte enorme da nossa população. O número é impressionante: 81,7 milhões. São 81 milhões e 700 mil brasileiros inadimplentes. É quase como se uma a cada 3 pessoas no país estivesse com o nome sujo. Um número que mostra uma nação onde o acesso ao crédito acabou virando uma armadilha. E o que mais assusta é que a situação, na verdade, só piorou. Mesmo com a primeira versão do Desenrola rolando desde 2023, o país viu o número de inadimplentes crescer em mais de 10 milhões. Isso acende um alerta de que a raiz do problema continua ali, intocada. Pois é, a primeira fase do Desenrola alcançou 15 milhões de pessoas, o que é um número bem expressivo. Só que o endividamento geral continuou subindo. Foi como um enxugar gelo, sabe? E isso forçou o governo a buscar uma nova arma para essa batalha, o FGTS. E é exatamente nesse cenário, com a dívida parecendo fora de controle, que surge o Desenrola 2.0. O governo está apostando numa ferramenta nova e, vamos ser sinceros, bem controversa para tentar virar esse jogo. A grande novidade e o ponto central de toda a polêmica é exatamente essa: permitir o uso do fundo de garantia. A proposta é mexer num dinheiro que, historicamente, sempre teve um destino quase sagrado, né? A compra da casa própria, o amparo na demissão ou em caso de doenças graves. A expectativa do governo é alta. Eles calculam que até 7 bilhões de reais podem ser sacados do FGTS direto para o pagamento de dívidas. É uma injeção de dinheiro pensada para dar uma movimentada na economia. A aposta é clara: tirar as pessoas das amarras da dívida para que elas possam voltar a consumir. A ideia é que, com o nome limpo e o crédito de volta, essas famílias ajudem a aquecer a economia de novo. Mas calma, não é tão simples assim. Para evitar um saque generalizado e para proteger o fundo, o governo criou algumas regras bem específicas. Vamos entender como é que isso vai funcionar na prática. O processo todo vai ser online. Primeiro, a pessoa endividada entra na plataforma do Desenrola e renegocia o valor. Depois, o sistema faz uma checagem do saldo do FGTS e do limite que pode ser sacado. Se o dinheiro for suficiente para quitar tudo, a plataforma mesma faz o pagamento direto para o credor, direto e reto. E aqui estão os detalhes mais importantes. O programa foca em quem ganha até 5 salários mínimos. E tem um limite. O saque é de até 20% do saldo total do FGTS. Mas a regra de ouro é esta aqui: o saque só é liberado se for para quitar 100% da dívida. A ideia é que o problema seja resolvido de uma vez por todas, e não que a pessoa só use a poupança e continue devendo. Bom, com as regras na mesa, começam a surgir as críticas. Muitos economistas olham para essa medida e veem uma espécie de band-aid, sabe? Pode até estancar o sangramento na hora, mas não cura a ferida de verdade. A visão de especialistas como o Gabriel Barros, que a gente vê aqui, é bem cética. O argumento é simples. Se já estamos na segunda versão de um programa de ajuda e, mesmo assim, o número de endividados só cresce, isso é um sinal claro de que estamos atacando o sintoma e não a doença. De acordo com essa linha de análise, o verdadeiro buraco é mais embaixo. O problema está na falta de educação financeira e naquele ciclo vicioso do crédito caro, sabe? Cheque especial, rotativo do cartão. Sem mudar essa base, a tendência é que o alívio seja só temporário e as dívidas voltem a aparecer. Mas a crítica mais forte, a mais pesada, vem de um setor que depende diretamente do FGTS, a construção civil. Para eles, essa medida é um risco gigantesco. Mas por quê? E aqui está o ponto central da preocupação deles. O FGTS não é só uma poupança do trabalhador. Ele é, na verdade, o grande motor que financia a habitação popular no Brasil. Programas como Minha Casa Minha Vida, além de obras de saneamento e infraestrutura. Cada real que está ali tem um destino social muito importante.
A lógica do setor da construção, bem resumida aqui na fala do Luiz França, é direta. Tirar dinheiro do FGTS para pagar dívidas de consumo significa tirar recursos do financiamento da casa própria. Na prática, é trocar um bem de consumo imediato que se vai por um investimento de uma vida inteira. E essa imagem da balança resume perfeitamente o dilema. De um lado, você tem o alívio imediato para as famílias. Do outro, vem a conta que o setor da construção apresenta. E não é uma conta pequena. Um risco para a construção de 50 mil casas e a perda de mais de 90 mil empregos. É uma escolha com um custo altíssimo, dos dois lados. E assim a gente chega no coração do problema. O Desenrola 2.0 não é só um programa de governo. Ele é a materialização de um dilema clássico. Como é que se resolve uma crise urgente hoje sem sacrificar os investimentos que garantem o nosso amanhã? De um lado da balança, temos milhões de famílias sufocadas pelas dívidas, precisando de ajuda para ontem. Do outro, a gente tem a necessidade de proteger o maior fundo de financiamento de moradias do país, um fundo que gera empregos e realiza sonhos a longo prazo. A decisão de qual prato deve pesar mais vai definir muita coisa no futuro. No fim das contas, a pergunta que não quer calar é esta: vale a pena usar a poupança, que seria para o futuro, para pagar um incêndio do presente? É um alívio que pode ser bem caro, não só para o país, mas para o sonho da casa própria de milhões de outras famílias. É uma escolha com consequências que a gente ainda vai sentir por muito tempo. Para não perder nenhuma análise a fundo como essa, sobre os temas que impactam a economia e o dia a dia, a dica é seguir o nosso canal Legalmente Claro Oficial e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Se essa explicação ajudou a clarear as ideias, deixe a sua curtida. E mais importante, use os comentários para dizer o que pensa. O Desenrola 2.0 é a solução que o Brasil precisava ou um risco que a gente não deveria correr? Compartilhe seu ponto de vista. A gente se vê na próxima.